Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Há uma nota importante que eu gostaria de deixar nesta primeira intervenção, é que, numa análise que o Grupo Parlamentar do PCP faz a este orçamento, não está desligada de um enquadramento geral da política que este Ministério vai prosseguindo, inserido numa política de submissão aos grandes interesses que cobiçam o território nacional e os seus recursos e, portanto, dificilmente poderia, através do Ministério do Ambiente, a Sra. Ministra opor-se, se é que teria essa vontade, a essa voragem que, de todos os recursos naturais, dos solos, da natureza, da biodiversidade, pretende retirar a sua mais-valia. E, portanto, essa é uma nota preocupante, porque ao invés de encontrarmos no Estado, e este orçamento bem o demonstra, um obstáculo à livre vontade dos grandes grupos e dos grandes interesses que disputam o nosso território, muitas vezes com as próprias populações e muitas vezes com interesses contraditórios aos das populações e aos do desenvolvimento nacional, porque o desenvolvimento nacional em Portugal e o desenvolvimento regional não podem ser ditados em função da efemeridade e das flutuações desses interesses que hoje entendem que é para destruir aqui ou para comer acolhi e o Governo pura e simplesmente lhes facilita a vida. Portanto, essa não poderia ser a linha e, no entanto, é. Os reflexos desta diminuição talvez não se venham a sentir de sobremaneira, tendo em conta que, de facto, este Ministério, desde há muito, nas suas áreas centrais, nomeadamente na conservação da natureza, no combate às alterações climáticas, na habitação, política de cidades e reabilitação urbana, há muito que é praticamente inexistente. E, Sra. Ministra, deixe-me ainda em registro de ponto prévio. A Sra. Ministra vem-nos aqui dizer que o mal de que padece o seu Ministério é a incapacidade ou a insuficiência, digamos assim, de recursos humanos qualificados e, inclusivamente, atacou, de certa forma, a precariedade. Deixe-me dizer, Sra. Ministra, que nesse ponto será um dos poucos em que estamos de acordo. Aliás, o PCP tem vindo a dizer precisamente isso desde há muito para cá, e o PCP denuncia desde o princípio o acordo que é feito entre o PSD, e estranhamos aqui a posição do PSD, vir criticar as consultadorias externas quando é o mesmo partido que apoia a não contratação para a função pública. Mas deixe-me dizer, Sra. Ministra, se compartilhamos esta preocupação com a ausência ou a insuficiência de recursos humanos, não podemos deixar passar em branco a hipocrisia que é vir aqui dizer que há precariedade e que é preciso recursos humanos quando nos apresentam um orçamento de Estado que é o mesmo, porque estamos a falar do Ministério do Ambiente, mas este Orçamento de Estado é o mesmo que impõe o fim das contratações, o fim das progressões na carreira, a generalização da precariedade na função pública e nos seus recursos humanos, Sra. Ministra, do seu Ministério. E, portanto, essa nota primária, primordial, nesta minha intervenção, julgo que é de extrema importância. Na generalidade, já foi dito, o Ministério sofre um corte muito substantivo, muito significativo, de 17,8% em relação ao orçamentado. Isto, obviamente, que leva a que as perguntas que já diversos grupos colocaram sejam bastante legítimas, que é se nós já tínhamos um conjunto reduzido de programas a avançar, muitos dos quais quase inescrutináveis, tendo em conta que este orçamento, tal como os anteriores, de tão denso, se torna quase imperceptível, com um 17,8% de corte, a dúvida fica que outros projetos ainda cairão. Mas a Sra. Ministra diz que não cairá nada. Eu pergunto-lhe então como é que vai cortar 17,8% na generalidade dos serviços do seu Ministério, com cortes também significativos no ICNB, por exemplo, onde a Sra. Ministra, de acordo com o executado, anuncia um crescimento, mas de acordo com o orçamentado há um corte de quase 1 milhão de euros. Como é que vai garantir que o ICNB tem condições de cumprir o seu papel perante as áreas protegidas e a Rede Natura 2000? E, Sra. Ministra, deixe-me perguntar-lhe como é que vai abrir concurso para colocação de vigilantes da natureza numa conjuntura criada por este Orçamento de Estado que impede as contratações. E a Sra. Ministra disse-nos que temos alguns procedimentos em andamento. São 5, não é, Sra. Ministra? Diga lá, são 5. São 5 novos vigilantes da natureza que este Governo tem preparados para uma porção que é quase de 70% do território nacional onde os vigilantes da natureza atuam, excluindo as áreas específicas das CCDRs. Portanto, só na tutela do ICNB. São 5. Sra. Ministra, para acrescer aos 200 que existem no conjunto do país, se chega a 200, que não tenho bem presente, e para fazer face às necessidades, ficaremos certamente muito aquém.
Senhora Ministra, gostava ainda de lhe perguntar sobre o ICNB e, de acordo com o enquadramento legal que este Governo criou, se não estou em erro, na passada legislatura, se tem previsto alguma concessão da visitação, gestão ou administração de áreas protegidas. A lei da autoria do seu antecessor e do anterior Governo cria a possibilidade da concessão e introdução, inclusivamente de portagens nas áreas protegidas. Gostávamos de saber se o Governo tem já algum processo de concessão da área protegida previsto, independentemente da cobrança ou não das portagens, se há alguma concessão prevista. Sobre o PEASAR, Sra. Ministra, perguntar, eu julgo que aqui o mais importante, e como sabe o PCP está profundamente em linha de ruptura com o que está estabelecido no PEASAR, são perspectivas distintas, diversas e bastante divergentes. O PEASAR contempla e preconiza a privatização, ou pelo menos a empresarialização praticamente de todo um setor das águas, desde a distribuição em baixa até à distribuição em alta. O PCP está contra essa linha de empresarialização e portanto, essa contradição entre a linha que o Governo prossegue e aquilo que o PCP defende é insanável. Mas há uma pergunta muito mais, digamos, material do que isso e que, excluindo essa divergência ideológica, qual é o impacto que a Sra. Ministra prevê do avanço das políticas previstas no PEASAR nas tarifas das águas que são cobradas às pessoas, na tarifa da água que são cobradas às pessoas? Já tivemos várias ameaças, já tivemos inclusivamente notas, conselhos dados aos sistemas por parte da entidade reguladora, já tivemos, digamos, notas deixadas pela Sra. Ministra na comunicação social, recados deixados na comunicação social, e o que gostávamos de saber, na verdade, é se o Governo tem previsto, em 2011, algum aumento das tarifas. Sr. Presidente, bem sei que tenho um minuto. Obrigado. Sra. Ministra, alterações climáticas e combate às alterações climáticas. Este Governo não combate as alterações climáticas. Este Governo limita-se a gerir um fundo parco, ainda por cima o fundo de carbono, adquirindo licenças de emissão e, portanto, com impactos absolutamente nulos na indústria e no processo produtivo, com impactos ainda mais nulos no setor do transporte, que inclusivamente está à parte do fundo de carbono, portanto não é tocado por nenhuma destas políticas e, curiosamente, é apenas o responsável por 70% das emissões de gases com efeito de estufa. Mas, à parte disso, Sra. Ministra, eu gostava de lhe perguntar, afinal, com quanto dinheiro é que vai contar o fundo de carbono? E deixe-me dizer-lhe desde já que o PCP não vem aqui fazer do fundo de carbono a solução para mal absolutamente nenhum, porque comprar licenças e gerir licenças num mercado europeu do carbono dificilmente, aliás, como temos visto desde 2005, provocará a diminuição das emissões. Desde 2005 que existe esse mercado e as emissões continuam a subir. Mas esse fundo poderia ser utilizado para investimento em Portugal. Esse fundo poderia ser utilizado para investimento em Portugal. E nós precisamos de saber, nós, grupos parlamentares da Assembleia da República, quanto é que lá está afinal. Porque na proposta de lei diz 9 milhões, no relatório diz 23 e no documento que acabou de nos mostrar agora diz 45. Ora, quanto é que está, afinal de contas, no fundo de carbono e como é que esse dinheiro lá vai parar? Quanto é que vai diretamente para o Orçamento do Estado? Muito obrigado, Sr. Presidente.